Olá, eu sou o Prefeito Vivaca. Durante 8 anos eu comandei o podcast da Cidade Game. Mas a chegada do meu filho Antônio e o meu novo emprego me obrigaram a parar. Mas eu não consigo ficar sem gravar podcast. Então surgiu o Pause pro Café. Um programa gravado na minha pausa do café para você ouvir na sua. Então, você pode me emprestar uns minutinhos do seu dia que eu queria falar de games com você. Tempo nunca foi meu aliado, seja porque eu não sou muito disciplinado, ou seja porque eu tenho muita coisa para fazer ao mesmo tempo. O que claramente é um reflexo de ser desorganizado com o meu tempo. Então é um ouroboros de bagunça. Pois se eu tivesse qualquer ordem, eu saberia, por exemplo, que deixar para editar um podcast na véspera dele ser publicado é uma má ideia. E foi o que eu fiz nos últimos quase 8 anos de site. Eu digo isso sem peso algum. Eu já deixei de jogar muitos jogos bons porque algo diferente apareceu. Vocês lembram do cachorro do Up Altas Aventuras? Então, sou eu com games. A todo momento eu grito esquilo, esquilo, esquilo. E para qualquer coisa que pode me distrair, uma luzinha e etc, etc. Deixa eu contextualizar um pouco melhor. Eu tenho TDAH, o famoso transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Se você não entende, deixa eu explicar com contexto. Nesse domingo, por exemplo, depois de resolver um monte de coisa na rua, sair e tal, cheguei em casa exausto, arrumei meu lado da cama e eu ia ficar deitado, aproveitando que meu filho roncava alto no quarto do lado. Eu ia tirar uma parte do meu domingo para descansar, porque afinal de contas bati perna carregando mais de 100 kg de gordura por aqui e acolá, criança e tudo mais. Deu pouco trabalho, estava cansado, depois eu trabalho até sábado, então estava realmente exausto. Eu fui encher o meu copo de água para beber e eu percebi que tinha louça para lavar. Peguei a bucha, o detergente e comecei. Aí eu pensei, antes de sair eu coloquei as toalhas para lavar. Poxa, antes de sair deu tempo, ela bateu, então eu vou lá tirar da máquina para não ficar molhado lá dentro e vou pendurar no varal. Aproveitar que tá sol, tá quente lá fora. Voltei, aí... não sei porquê, peguei o celular, abri um joguinho e deixei carregando. Aqueles jogos que demoram pra dar load, porque o jogo é 3D e tudo mais. Olhei pra louça, deixei o jogo aberto. E quando eu percebi, eu tava pegando o rodo pra passar na cozinha inteira. Porque tinha pingado água enquanto eu lavava a louça. E porque eu vim do quintal pendurar as toalhas, a minha sandália tava suja e imundicou a cozinha inteira. A primeira dama, a Gabriela, minha esposa, mandou eu ir deitar e descansar. Mas lá fui eu ligar o console para tentar continuar a jogar Nier Automata. Quando eu liguei o PlayStation 4, eu tirei ele do modo repouso. E ele ligou num vídeo do YouTube que eu tinha parado no começo, assim. Pra quem não sabe, o PlayStation 4 ele tem um modo repouso que você segura o botão de power e ele pergunta, você quer desligar ou você quer deixar no modo retorno? Você volta exatamente de onde parou, seja num game, seja num vídeo do Netflix, por aí vai. E aí, como eu vi aquele vídeo, eu falei, pô, eu realmente queria ver esse vídeo. Aí eu peguei o celular que já estava do meu lado, conectei com o YouTube do PlayStation e botei mais 3 vídeos na lista para ver logo em seguida. E voltei pro joguinho, lá que eu tinha aberto na hora que fui lavar a louça. Lá tava eu, com uma das mais modernas máquinas de entretenimento na minha frente. Com o disco de um dos jogos mais aclamados dos últimos anos, o Nier Automata. E eu jogando o joguinho freemium da Marvel no celular enquanto via vídeos de besteira. Sabe, vídeos que eu podia ver um pouco antes de dormir, no meu horário de almoço que eu não consigo, às vezes, jogar Switch, que eu não consigo... Por exemplo, nesses momentos. Mas não, decidi ocupar meu tempo livre com isso. Cara, só pra você ter uma ideia, quando eu cheguei da rua, eu respondi um amigo meu no WhatsApp sobre um meme, qualquer coisa. Por curiosidade, eu fechei o WhatsApp e abri o jogo no celular na mesma hora. Aí eu fui ver a mensagem, né, pra ter uma noção, eu tinha chegado em casa e eu respondi. Tinha sido há 1h30 atrás. Eu, que já tenho pouco tempo, desperdicei 1h30 do tempo que eu tinha pra jogar com tarefas que eu podia fazer mais à noite, quando estaria mais fresco, e, sei lá, mais disposto por ter descansado, por exemplo. Vocês adivinham o que aconteceu? O Antônio, o meu filho, acordou. Eu fui lá, dar a mamadeira dele, deitei do lado dele pra esperar ele terminar. Tava fresquinho o quarto dele, porque tava muito quente, ligamos o ventilador e tudo mais. E ele terminou de mamar, eu peguei, fui fazer um carinho nele
eu virei pro lado e dormi. Segundo a minha esposa que tava vendo a babá eletrônica, em 5 minutos eu estava roncando. Eu dormi do lado dele por 3 horas. No fim do dia eu fiquei pensando, mal joguei videogame esse fim de semana e a culpa é toda minha. Eu preciso me organizar. O Rony, o Maeda e o Luiz Felipe Spencer, ouvintes da Cidade Gamer, em nosso grupo do Telegram, sugeriram temas parecidos, então eu mesclei eles num só. Não queria focar tudo no fato de ser pai, ou afirmar que ser pai atrapalha o meu hábito de jogar. Afinal de contas, se você prestou atenção no que eu disse na abertura, tem muito mais a ver com organização do que com obrigações. Esse podcast já quase acabou mais de uma vez. Não pausa pro café. O nosso feed principal, mas tudo por falta de tempo, seja nas maneiras que eu tinha para organizar o tempo ocioso, seja como conciliar tarefas. Por exemplo, houve uma época, nos primeiros meses do Antônio, que ele tirava sonecas de 3 a 4 horas no período da tarde. Era tempo suficiente para lavar louça, lavar roupa, pendurar alguma das roupas já lavadas e até mesmo fazer o post do podcast, montar a arte da capa, fazer um nivelamento automático e até separar algumas trilhas para o programa. Mas eu não fazia. E talvez outros ouvintes que têm filho também tenham passado por isso, de algumas coisas atrapalharem e tal. Mas esse desaparecimento de tempo que muitos de nós que têm filhos passam, tá muito ligado a gente estar sempre muito cansado ou ter sempre alguma coisa para fazer na casa, porque a casa vira de cabeça para baixo quando tem uma criança recém-nascida. Por isso, esse programa não tá aqui para dar uma resposta certeira. Não tem coisa certa para se dizer. Eu não vou dar a fórmula certa de como jogar com pouco tempo. Assim como todos os outros pós do café, é um diálogo em busca de respostas ou de mais perguntas. E caso surja mais perguntas, no meio do caminho, ótimo. Eu não vou ter com esse programa para me acomodar, né, gente? Eu vou levantar alguns pontos que me incomodam na minha falta de organização. Eu vou citá-los como dicas, as soluções que eu acho que podem funcionar, e eu espero que funcione para alguns de vocês. Lembrando que você pode me dizer se funcionou ou se você já se organizou usando a hashtag CidadeGamer no Twitter ou mandando áudio pro @Vivacqua no Telegram. Você também pode deixar o seu comentário ou mandar um e-mail para podcast@cidadegamer.com.br. Vamos fazer um especial de leitura de e-mails nessa pegada pausa pro café mais autoral. Se não vai jogar online, não assine a PSN, Xbox Live e outros serviços. Olha, essa é a primeira dica que eu vou dar, e parece que eu tô sendo até infantil quando eu digo isso. Mas eu ouso dizer que antes de cancelar a PSN, eu era um acumulador de jogos digitais. Eu não me lembro o último jogo que ganhei na PSN que eu não tinha, ou que eu não terminei, ou até mesmo que eu, não tivesse interesse. E lógico, não se compara à compra de Humble Bundles, de jogos no Microsoft Game Pass, que trazem lançamentos, que trazem jogos atuais e muitas vezes experimentais. Eu tô falando o meu grande exemplo é a PSN, porque é o que eu tenho mais contato. Assim como não vale como o EA Access, que você vai ganhar os jogos da EA, vai ganhar as prévias do jogo e normalmente você sabe os jogos que vai receber porque estão limitados a uma publisher, né, a uma produtora, publicadora, empresa e por aí vai. Eu falei tanta coisa, mas tá ligado a EA. Eu sei que não assinar a PSN e Xbox Live implica em abrir mão de descontos incríveis. Por exemplo, na semana da gravação desse tem jogo com 80% de desconto.
Você vai falar que se eu somar com o valor anual com quanto de jogo que eu ganho, vai valer a pena. Mas você quer uma dica para otimizar seu tempo? Afinal de contas, é o tema desse programa. Joga só o que você comprar. Vocês ouviram o programa sobre Assassin's Creed Odyssey? Vocês notaram que eu levei 6 meses para terminar? Imagina nesses 6 meses se eu me dedicasse a pelo menos os 12 jogos da PSN. Que horas que eu ia ter para explorar a Grécia Antiga? Hoje em dia, eu prefiro comprar um lançamento e vender ele ou trocar, quem sabe, nos grupos do Facebook quando eu acabar, do que ficar jogando alguns jogos que, sei lá, não entraram no meu radar. Lembrando do que eu falei lá no começo, se você não joga online, pagar a PSN só pra ganhar um ou outro joguinho, eu sei que são muitos jogos, eu sei que isso, mas às vezes você acha eles mais baratos ou em promoções, e nem o desconto vale muito a pena. A próxima dica é: não compre jogos digitais. Tá, calma, eu vou contextualizar. Jogos digitais não criam um senso de urgência para quem tem pouco tempo. Eles não ficam numa caixa te lembrando que existem. Eles estão lá pegando, sei lá, poeira digital. Eu afirmo isso com a maior tranquilidade, pois eu deixei de me dedicar ao Splatoon 2 no Nintendo Switch para jogar os 10 indies que comprei em promoções. Eu perdi uma das experiências mais divertidas que eu estava tendo com o console e não consigo focar em mais nada, só nos jogos que estão na fila para eu jogar no Switch. Eu consegui finalmente comprar no desconto que teve semana passada o Super Mario Odyssey. Depois que o Patrick deixou a conta dele aqui por um tempo, eu joguei bastante e eu me apaixonei pelo jogo. Mas eu não consegui dar atenção que o bombeiro italiano, não é o Patrick, tá? É o Mario, que usa o seu chapéu vivo. Ele tá juntando poeira na minha prateleira digital. Calma, eu sei que esse é o meu problema. E o programa é sobre organizar o tempo. Mas não precisa ser radical. Essas dicas são basicamente guias e não destinos precisos medido com margem de erro de 5 metros do GPS do Waze. Não é assim. Na verdade, os meus pensamentos servem como os testes de certo e errado em vários momentos diferentes da minha vida. E eu espero que se alinhe com alguns de vocês e possa parecer uma solução. Eu não quero ter a razão na vida de vocês. Eu quero que vocês aprendam conforme eu vou falando. Lógico, eu tendo um Switch e eu já falando de viver 100% digital como no programa, eu sei que é impossível não comprar jogos digitais. Mas eu tô falando dos consoles maiores, inclusive. Por exemplo, um jogo multiplayer online ou local que você vai passar umas 100 horas jogando, com certeza deve valer uma cópia digital. Até porque esses jogos volta e meia entram em promoção e sempre tem muitos players. Ainda mais se, cara, tiver um desconto e você já paga a PSN, vai ter um desconto ainda maior. Pois até nessa eu me lasquei, porque o meu Street Fighter V tá mais morto que a empolgação da comunidade gamer com o lançamento do PlayStation Classics. Do Classics, eu tô falando do mini console, eu falei Classics, mas é Classic, tá? Por isso que eu falo, jogos digitais não criam senso de urgência para quem tem pouco tempo para jogar. Eles não são nem lembrados, eles simplesmente estão lá na sua biblioteca de jogos lá no PlayStation. Para você ter uma ideia, eu me lembrei que eu tinha o Street Fighter V enquanto eu digitava o parágrafo anterior do roteiro disso aqui. Eu tava pensando, falando, caraca, eu tenho Street Fighter V. E eu aposto que se você for na sua lista de compras de jogos digitais, tem alguma promoção que você não jogou. E ó, eu tô falando só de console. Se eu fizer login no meu Steam, eu vou chorar por 1 ano seguido, sem parar. A próxima dica que eu vou te dar é, por favor, conte as suas horas. O importante dessa dica é, tipo assim, você não precisa ligar o cronômetro do seu celular ou do seu stopwatch. Tem uma noção básica do tempo que você tá jogando. A dica é: mensure o tempo dedicado de uma olhadinha no relógio do próprio console. Assim, você ligou o console e olha lá, comecei a jogar assim. E aí você tem mais ou menos uma ideia, não precisa ficar paranoico olhando no relógio, que aí você não vai nem curtir a jogatina e vai ficar mais preocupado com o tempo. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que você sentou no videogame, não literalmente, você sentou pra jogar à noite e depois do jantar. E quando você terminou, bateu aquela sensação de satisfação que você conseguiu jogar videogame, mesmo com uma vontadezinha de jogar um pouco mais. Bateu aquela ideia de, pô, legal, joguei um pouco hoje, avancei na história, fiz umas quests, venci umas corridas, joguei umas partidas, etc. Com base nisso você anota:
Como eu falei, pode ser uma olhadinha no relógio, não precisa comprar um caderninho para fazer isso. Ou, quem sabe, os mais metódicos podem jogar com um cronômetro de verdade. Ou se for um jogo mais casual, ouvindo um podcast. Aí dá pra medir a duração do episódio com o tempo que você jogou e você vê mais ou menos onde você parou. É legal que dá pra medir. E às vezes eu vejo uns podcasts, eu faço maratona de podcast de jogatina. Isso vai te dar uma boa ideia de quanto tempo você precisa para se divertir. Lembrando que diversão é extremamente relativo, pois existem segmentos nos nossos jogos que não são muito divertidos. Alguns entre uma quest e missão são burocráticos, gerenciamento de recurso, cuidar da base, trocar armadura, investir em pontos, subir personagem de nível. Quem jogou Final Fantasy Tactics sabe do que eu tô falando. Mas, sem falar que também pode ser tunagem de carro, né? Forza, Need for Speed, você pode fazer uma corrida e ficar meia hora arrumando seu carro. Só lembrando, nossa, eu fico lembrando, você pode fazer isso com os jogadores do seu time no FIFA, por exemplo. Então, não faltam possibilidades. Mas a ideia principal é essa: dar uma noção de quanto tempo você passa jogando videogame. Sabendo com quanto tempo você se diverte, você não vai fazer como eu falei no começo do programa e desperdiçar 3 horas fazendo vários nadas. Tá, eu precisava dormir, mas vocês entenderam. Ao invés disso, você pode otimizar e jogar. O exemplo que eu dou, basicamente, é que na terça-feira, eu estou gravando e finalizando esse áudio na quarta-feira. Eu joguei Nier Automata. Eu joguei algumas quests que estavam na lista de coisas para fazer. Garimpei itens, pesquei um pouquinho, sem nenhum intuito de avançar na trama. Eu testei algumas armas, abri novos lugares, mas nada que avançou a trama. Eu joguei 1 hora e 47 minutos. Ali eu pude perceber que eu me diverti bastante. Cumpri alguns itens da lista de quest. Cara, é muito bom fazer o checkzinho na lista. Ah, você comprou aquela, tipo, tirar as quests do caminho, marcar, ouvir o barulhinho de quest completa, ou a animação de passada de nível, ou um thank you do NPC que te deu a quest. Às vezes é recompensador. Mas me deixou puto que no outro dia eu enrolei e deixei de jogar mais de 3 horas desse jogo, que eu consegui me divertir só com 1 hora e 47. Porra, claro que eu fiquei puto. Fiquei puto comigo jogando joguinho de celular. Perdi o foco completamente do console que estava na minha frente tocando o vídeo do YouTube. Mas eu consegui chegar a algum ponto ficando puto com o tempo desperdiçado. Eu percebi que eu não preciso ver o dia virar noite pela janela da sala para me divertir jogando games. Na verdade, eu descobri que só de me tirar do momento que eu estava, seja ele um momento difícil na minha vida, um momento tedioso, um momento que, sei lá, eu só precisava não pensar em nada, o jogo me deu uma sensação de preenchimento pessoal muito única. Isso é um fator positivo para você que, como eu, tem que escolher bem as horas para jogar seus games. Vai criar uma noção mais precisa do seu tempo, o que vai, com certeza, ajudar você a gerenciar também as suas obrigações em volta do lazer. Ainda mais se você tiver as horas contadas, como eu. Por exemplo, vamos dizer que às 8h15 da noite você já está jantado, louça arrumada, e que você já tem uma ideia que 1 hora e 45 de jogatina são um ótimo start para o seu fator diversão. E se você se organizou com todo o resto, já dialogou com sua esposa, com seu marido, com seu crush, com o cachorro, ou você é mãe de planta e deu oi, pai de planta e por aí vai, tá tudo em ordem. A sensação de preenchimento é ainda maior quando a única coisa que a gente tem para fazer é jogar. Ou se você sabe que precisa estar deitado dormindo por volta das, 11 horas da noite e começa a jogar às 8h30, você sabe que conseguirá curtir, mais de 2 horas. E dá pra você se preparar pro dia seguinte, separar a roupa que você vai vestir, escovar os dentes, tomar banho ou preparar as coisas pro banho no dia seguinte. Eu sei que as recomendações médicas dizem que devemos reduzir os estímulos pelo menos 1 hora antes de dormir, para evitar fadiga ou um sono agitado. Diferente do podcast passado sobre imersão, onde eu explicava e citava fontes científicas, eu não tenho muito para confirmar isso
além do que o meu terapeuta disse pra mim, que eu precisava desacelerar o meu cérebro ansioso e agitado antes de dormir. Assim, façam terapia. Se você tem 1h30 por dia para jogar, você pode dedicar 1 hora por semana para ficar em paz com você mesmo. É basicamente isso, tá, gente? Ajuda muito ter uma noção de quanto tempo você leva para se divertir. Lógico, os jogos multiplayer demandam praticamente uma infinidade de tempo devido a tudo que é possível fazer. Nem 2 horas são suficientes para, sei lá, alguns RPGs deixar você fazer o grind para subir o personagem de level para tentar mais uma vez enfrentar o subchefe da dungeon. Não é. Muitas vezes não dá para terminar 3 corridas para fechar o circuito para ver se você tem dinheiro para comprar novos carros. Mas às vezes dá para fazer algo curto. Olha só, alguns programas eu me aprofundei um pouco no Assassin's Creed Odyssey. Quando o meu tempo era incerto, tipo, acordei mais cedo que meu filho e ele ainda tá dormindo. Normalmente ele acorda 8 horas da manhã e aí eu perdi o sono 7 horas da manhã. Eu ligava o jogo, botava a babá eletrônica do meu lado, ia caçar mercenários, tomar acampamentos, pegar pontos de sincronia com a minha águia, sei lá, eu me divertia bastante fazendo essas pequenas tarefas. O que eu quero dizer é que não tem problema você picotar o seu tempo para conseguir aproveitá-lo melhor. Vamos lá. Se você consegue jogar 1h30 em média por dia durante 6 dias da semana, tá, você tem que dar atenção para as outras pessoas, mas vamos dizer que você é solteiro e tá precisando se organizar, ou que você tem essa flexibilidade em casa. Ainda assim, dá mais ou menos, peraí, 1h30, dá umas 9 horas por semana. Se você tá com a vida desorganizada e testou esse método, 9 horas de jogo por semana é um excelente número. Pois eu, por exemplo, na semana passada, que eu contei pra vocês, eu joguei 3h30. E eu tenho certeza que desperdicei mais de 6 horas jogando o jogo no celular. Ou sei lá, ficando no Twitter e no Instagram. Conclusão. Conheça seus hábitos. Veja no sistema operacional do seu celular quanto tempo você fica em cada rede social, em cada joguinho gacha, que você fica ganhando novos personagens, tentando acumular cards e boxes e cristais roxos, moedas verdes e cards azuis. Entenda o seu desperdício para otimizar o seu tempo. Afinal de contas, se você conseguiu achar 20 minutos para me ouvir teorizar sobre o meu tempo e o seu tempo, você com certeza vai saber onde estão os seus pecados com o tempo. A menos que você consiga voltar no tempo e tenha um sapo, uma garota selvagem, um robô e uma cientista no seu grupo de amigos, é melhor você focar no seu futuro gamer. Este é o Pause pro Café, o podcast que você consegue ouvir na sua pausa pro café e que eu gravo na minha. Esse tema é muito amplo para o tamanho e formato do nosso programa. Por isso, caso você tenha gostado desse tema e queira uma parte 2 falando mais de imersão, você pode mandar um áudio para o usuário @Vivaco no Telegram ou até mesmo mandar a sua opinião usando a hashtag CidadeGamer no Twitter. Eu sou o Prefeito Vivaco e um abraço pixelado para vocês.